Oi, tudo bem com você? Para quem não me conhece, eu sou Matheus Maia, sou jornalista, comunicólogo, um entusiasta pelo audiovisual, por moda, por viajar, por conhecer o mundo, as pessoas, e eu tenho HIV. Isso aí que você ouviu, eu tenho HIV. Eu vivo com o vírus já há algum tempo. Eu decidi sair do armário pela segunda vez para a gente conversar sobre isso, porque a gente precisa falar sobre HIV, a gente precisa falar sobre saúde sexual, sobre saúde mental, porque é muito sério o que vem acontecendo por aí. Vim me expor e contar isso não foi nada fácil. Foi todo um processo de autoconhecimento, de autocuidado por trás, por uma rede de acolhimento e de apoio que eu tenho, por sorte, assim, dos meus familiares, dos meus pais, dos meus amigos. E tudo isso me fez tomar essa decisão de vir aqui falar, porque talvez você, assim como eu já estive, deve ter muito medo do HIV. Eu lembro que quando eu descobri, pela falta de informação, eu tinha muito medo. Eu pensava assim, putz, agora eu tenho HIV, daqui a algum tempo eu vou estar com AIDS, consequentemente logo eu vou morrer e não vou viver nada. Isso não existe mais. A gente não precisa morrer de AIDS. A tecnologia, a medicina, ela já está muito avançada e a gente tem acesso a tratamentos muito eficazes. E é pensando em tudo isso, em tentar trazer um pouco de informação, mas principalmente além da informação, carinho, afeto e cuidado, eu me dispus e me proponho a falar com vocês sobre HIV. Porque eu não conheço a AIDS, a não ser pelos filmes, pelas histórias, enfim, pela escola. E falar de AIDS dá muito medo, então eu não conheço e nem quero falar sobre AIDS. Eu quero falar sobre cuidado, sobre afeto, sobre carinho e como é possível ter uma vida plena e muito boa vivendo com HIV. A falta de informação é tamanha que as pessoas, por exemplo, não sabem que uma pessoa indetectável é intransmissível. Ou seja, aquela pessoa que faz o tratamento certinho, ela não transmite mais o vírus. Ou que, por exemplo, se você teve uma relação desprotegida ou foi vítima de uma violência sexual, você tem acesso gratuito a um tratamento de 28 dias que te protege da infecção pelo vírus HIV. Bom, é isso, pessoal. Eu te convido a falar sobre isso e muitas outras coisas relacionadas ao vírus HIV, mas também à saúde sexual, à saúde mental. A minha proposta aqui é fazer desse lugar um lugar de acolhimento, de aconchego, que tire suas dúvidas e traga informação. Se eu não souber te falar sobre, pode deixar. Eu vou buscar onde for preciso informação, com psicólogos, terapeutas, infectologistas, enfim. Mas é isso. Vamos falar sobre HIV? Você topa? Antes de começar, se inscreva em nosso canal e se você curte os nossos podcasts, aproveite para nos apoiar. A partir de R$ 4,99 por mês, você tem acesso a conteúdos extras exclusivos, imagens de bastidores e muito mais. Agora sim, vamos para mais uma dose de informação, cuidado e inspiração. O Dezembro Vermelho é uma campanha nacional de prevenção da transmissão do HIV e também um incentivo para diagnóstico precoce. Muitos pacientes, eles possuem HIV e não sabem. É uma infecção viral que demora alguns anos para desenvolver a fase AIDS, né? Que é a famosa, conhecida fase AIDS, que é quando a imunidade do paciente está muito baixa e ele começa a desenvolver outras doenças. O ideal é prevenir para que o paciente não pegue essa infecção e, no caso dos que tiverem, dar a oportunidade dele descobrir essa infecção em tempo de tratamento sem que ele adoeça. Apesar de nós termos várias drogas para tratar, vamos deixar sempre uma lembrança de que essas drogas não curam. Essas drogas apenas deixam o vírus quieto. Né? Você pode negativar, inclusive, a carga viral, negativar o vírus, e com isso o indivíduo não é mais transmissível. Sei. Ele não transmite, ele tem um vírus. Mas ele não transmite, pelo menos nas relações sexuais, não. Indetectável é aquele paciente que sempre, uma vez que eu tenho a infecção, eu sempre vou ter a sorologia, o exame de sangue positivo. Só que parte do acompanhamento do paciente também é quantificar, né? Medir quanto é a imunidade dele e qual é a carga viral, ou seja, quanto o meu HIV está ou não compensado. Um paciente que ele adere bem às medicações prescritas, ele pode, a partir de 1 ou às vezes até 3 meses, negativar completamente a carga viral. Isso faz com que, se a carga viral está controlada, ele não transmita a outra pessoa. Esse acompanhamento é feito ambulatorial. Nesse caso, esse paciente que tem carga viral indetectável, ou seja, o exame não acha, apesar de ser positivo, ele não transmite a outra pessoa.
mas é muito importante o acompanhamento por conta das outras doenças que a gente também pode ser sexualmente transmissíveis. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. O principal meio de transmissão do HIV é por via sexual. Então, uma medida muito importante de prevenção é o uso de camisinha. Outros meios de transmissão são, por exemplo, por contato com sangue de pacientes que têm a infecção, que pode ocorrer através do compartilhamento de agulhas, seringas, materiais como, por exemplo, aparelhos de destro sem higienização adequada ou, às vezes, até mesmo uma agulha de insulina. Então, tudo aquilo que é utilizado que tenha contato com o seu próprio sangue, o ideal é que seja de uso único e não seja compartilhado com nenhuma outra pessoa, mesmo que seja da mesma família. O tratamento atual do HIV é muito simples. O esquema principal em todo o país é feito geralmente com 2 comprimidos, dose única diária. Não temos um prazo, né? Como ainda não existe cura, o tratamento é vitalício em todo o decorrer da vida do paciente, mas tem uma tolerância muito grande e é totalmente gratuito. Em alguns casos, se o paciente tiver algum tipo de problema de saúde, doença renal, no fígado ou coração, esse tratamento pode ser ajustado, mas todos têm uma tolerância muito grande e todos são disponíveis gratuitamente ao paciente. Aqui em Uberlândia, nós temos uma unidade de referência que é disponível e para toda a população, independente seja pública ou privada, que funciona em horário comercial, de segunda a sexta, que é o Herbert de Souza. O atendimento deve ser imediato, sempre que possível, e preferencialmente em até 72 horas, que é o prazo que a gente tem para entrar com medicação para evitar essa transmissão do HIV. No atendimento médico, o paciente vai passar por uma consulta completa, entender melhor a história e coletar uma série de exames. Qualquer unidade de saúde é disponível para isso e, se necessário, a gente também pode referenciar esse paciente para essa unidade específica. Então, hoje, o grande problema é nós encontrarmos os pacientes, porque muitos são assintomáticos. E o que tem acontecido, se você for na minha enfermaria, agora está cheinho de paciente assim. Paciente HIV positivo, que não sabia que era HIV, e aí a doença avança, ele não sabe que tem, e aí ele já chega com uma infecção grave, oportunista, e com uma queda imunitária muito grande. Mas a medicação é capaz, você trata a infecção oportunista. É aquele coquetel, né? É aquele coquetel. Hoje você tem 2 drogas. Ah, sei. Só 2 drogas e nós temos preparações de um comprimido único. Só não toma quem não quer. Legal. Entendeu? Uhum. E você vê muito indivíduo abandonar o tratamento. Ele está bem, ele abandona o tratamento. Em geral, são indivíduos viciados em drogas, tá? São indivíduos que têm problemas psiquiátricos, mas ele abandona o tratamento. E aí a doença avança e ele muitas vezes chega na nossa enfermaria numa situação deplorável. Né? Nossa, grande perda de peso, com acometimento do sistema nervoso, dos pulmões, e às vezes é muito difícil tirar o indivíduo dessa situação. Chegaram os novos limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Um toque de sofisticação, com 5 fragrâncias exclusivas para seus ambientes. Ameixa negra, pera inglesa e frésia, bambu, chá branco e flor de laranjeira. Azulim, a vida pede, a Start faz. Agora temos um avanço muito grande, é a PrEP. A PrEP. É a profilaxia pré-exposição. Tem alguns critérios que a gente segue pelo Ministério da Saúde, que tem uma cartilha, inclusive, disponibilizada de forma gratuita e para toda a população da internet, que caso o paciente preencha determinados critérios, ele tem direito e uma indicação do uso das medicações. São medicações semelhantes ao esquema do próprio HIV, que devem ser tomadas diariamente, por um prazo, inicialmente 6 meses, ou individualizado conforme o paciente. Ele tem que ser feito regular, porque senão a profilaxia, né, a prevenção não funciona e o paciente pode acabar adquirindo. E qualquer paciente pode buscar essa informação. Basta ir atrás de uma consulta com o infectologista. Se preencher todos os critérios para iniciar e for considerado sem riscos para a medicação, o paciente pode fazer uso tranquilamente. A esses indivíduos é oferecido uma medicação, né, chama tenofovir, anticetabina, que é um comprimido, ele toma todos os dias este comprimido.
E isso tem uma proteção de praticamente 100%. Legal. 99,8%. A introdução da PrEP nessa população fez com que houvesse, já em São Paulo, uma queda do número de casos novos de HIV. Quer dizer, se ela tem uma proteção tão grande, né? Agora, houve um aumento significativo do número de outras doenças venéreas. Em decorrência Em decorrência de que o indivíduo tomando a PrEP, ele se acha protegido, tá? Ele se acha protegido, então ele não usa mais preservativo e ele pega outras doenças, como sífilis, gonorreia. É que eu ia te perguntar agora sobre as doenças venéreas. E isso aumentou muito demais. Mesmo? É muito difícil a gente passar uma semana sem diagnosticar 1 ou 2 casos de sífilis. Você tem uma ideia, gonorreia com bactéria resistente, clamídia, que é outra. Antigamente era benzetacil, né, que curava essa coisa. Não, ainda é. Para sífilis ainda é o benzetacil. Mas a gente está impressionado e nós estamos com outro problema, que é a sífilis congênita. A grávida que tem sífilis não sabe que tem. Transmite. No pré-natal não pedem o exame dela e a criança nasce com sífilis. Putz. Esse é um objetivo do Ministério da Saúde hoje para tentar erradicar isso. É fácil, é pedir o exame em toda grávida. A hora que ela for fazer o pré-natal, ela tem que fazer o exame. E aí, se ela tiver com sífilis, ela é tratada. E impede que a criança nasça infectada. E é um exame fácil, né? Facílimo. Chama-se VDRL. Olha aí. É um exame simples, qualquer laboratório faz, e se for positivo, ela pode ser tratada. O café é a bebida do Brasil e Cajubá é a melhor opção. Quem mora fora de Uberlândia e região pode receber os produtos Cajubá em sua casa através da loja online que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cafecajubá.com.br e confira todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, café tem que ser Cajubá. Além do HIV, a gente tem outras infecções sexualmente transmissíveis. As hepatites virais, como hepatite C, hepatite B, também possuem a via sexual como transmissão, apesar de não ser a única. No caso das hepatites virais, muitas vezes a infecção é silenciosa. Então, o rastreio sorológico, ou seja, exame de sangue para rastrear as infecções, é sempre muito bem-vindo e a forma mais fácil. Quando os sintomas, ele dá um sintoma de uma inflamação no fígado. Podem dar dor abdominal, ou seja, dor na barriga, geralmente na região aqui de cima da barriga. Podem dar o amarelão, que é a icterícia, enjoo, vômitos, perda de peso. Não são sintomas específicos, mas podem fazer a gente pensar nessas infecções. E nós são 4 tipos de hepatite, né? A, B, C, D e E. Na verdade, existe uma a mais aí, né? São as hepatites clássicas, que a gente chama daquelas doenças que acometem preferencialmente o fígado, né? Então, são doenças em que o fígado é o órgão principal. Realmente a hepatite A, B, C, existe a hepatite delta, que só existe em coexistência com o vírus da hepatite B, ela não existe sozinha, a hepatite E hoje é descrita uma hepatite que a gente chama de hepatite G, que se assemelha à hepatite C. Qual que é o sintoma? Os sintomas... A diferença desse? Não, em termos sintomatológicos, praticamente não há diferença. A diferença que existe é que algumas hepatites, elas tendem a curar. Elas curam enquanto a hepatite B e a C tendem a cronificar, ou seja, elas podem ficar no organismo em atividade e levar o indivíduo a complicações, como cirrose e câncer do fígado. Né? A hepatite A, a hepatite E e a hepatite G geralmente curam, tá? Sem deixar... Naturalmente, com o isso, tempo, elas curam. Isso. Tem algum tipo de hepatite, se juntar todos esses modelos, vamos dizer assim, de hepatite, que pode ser letal, pode levar à morte?
todas as hepatites, em teoria, elas podem cursar com um quadro que a gente chama de hepatite fulminante. A hepatite fulminante é um quadro em que há uma necrose total do fígado e ele para de funcionar totalmente. Com isso, o organismo entra num desequilíbrio. E esses pacientes em que isso acontece, a única solução que a gente dispõe é um transplante hepático em caso de urgência, né? O que muitas vezes não está disponível para todos os pacientes. Mas, em teoria, todas elas têm esse potencial. Mas, sem dúvida, a hepatite B é a que evolui mais para isso e depois a hepatite C. Outras, muitas vezes esquecidas, mas muito mais comuns, são a própria sífilis, gonorreia, clamídia, micoplasma. Todas elas têm a via sexual como transmissão e todas elas possuem a camisinha como meio de prevenção. A sífilis e as outras infecções, elas são um pouquinho mais fáceis de diagnosticar, mas às vezes um pouco traiçoeiras. Clamídia, gonorreia, micoplasmas, essas outras infecções, geralmente elas dão dor no órgão sexual do paciente, podem dar corrimento, podem dar dor na relação sexual, sendo geralmente a principal queixa para a procura de atendimento médico. Mas, em alguma parte da população, o paciente pode ter essa infecção sem apresentar nenhuma forma de sintoma, mas transmitindo a seus outros parceiros. No caso da sífilis, ela vai ter um sintoma diferente em cada fase. O principal, que é da sífilis nova, que eu acabei de pegar, é a úlcera, né, que pode ser presente tanto na parte sexual do paciente como outras regiões do corpo, que geralmente é uma úlcera, né, um fundinho na pele raso, que não dói e é endurecida. Então, no caso do paciente que tiver uma relação sexual desprotegida e ele comece com algum tipo de sintoma ou alguma lesão, é muito importante procura para atendimento médico para avaliação. E para você que nos acompanhou, o nosso muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Até a próxima.